Câmara Entrevista está de volta. Nós estamos conversando com a doutora Graziela Lima, socióloga, e o foco da nossa conversa é justamente o que mudou de 2006 para cá. 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, então nós estamos discutindo os avanços que essa lei trouxe para a sociedade. No finalzinho do primeiro bloco, você falava justamente que nós ainda vivemos numa sociedade machista. No livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, ela diz que, entre outras causas, a causa mais forte desse tratamento que a mulher recebe, né, desse olhar que a gente ainda tem em relação à mulher como sendo menor, é cultural. Ela diz que os meninos, normalmente eles são criados assim, para crescer, sair pulando, brincando, encarando o mundo, desafios, se aventurando. E a menina, desde pequenininha, ela é criada para ser coquete, né? Para ficar toda bonitinha, enfeitadinha, enfim. Desde criança, ela é orientada para atrair a atenção, fazer com que as pessoas olhem para ela. Então, ela tem esse papel de encantar, como se ficasse vedado para a menina esse outro universo, que é o universo das descobertas, né? Dessas aventuras. Você concorda com ela? É cultural? Com certeza, é cultural. Nós sofremos um processo desde o Segundo Sexo da Simone de mudanças muito grandes na sociedade, com certeza, mas fica ainda o que nós chamamos esse caldo de cultura, permanece, muito embora a mulher tenha avançado no mercado de trabalho, nós temos hoje uma presidenta da República, mas ainda, né, nós precisamos avançar muito mais. E você tocou num ponto fundamental, que é a socialização dos meninos, o processo de educação dos meninos, que também para a identidade de homem, essa identidade masculina está muito ligada à questão da violência, que para ser homem na sociedade precisa ser, né, efetivamente violento, tem que bater, não é? Então, assim, e isso é uma das causas que a gente percebe em relação a esse comportamento, né, agressivo. Agressivo não, é o agressivo que se transforma em agressão. Ao passo que as mulheres, né, as meninas são socializadas, são educadas para cumprir um outro papel na sociedade. Se você pegar até os brinquedos que são de meninos e que são de meninas, né, você percebe que ainda nós temos, por exemplo, em escolas hoje, quando o pai ou a mãe descobrem que o menino brincou com a bonequinha lá na educação infantil, tem 4, 5 aninhos, fica bravo, como que a professora permitiu uma coisa dessas, né? E as roupinhas? As meninas ficam de vestidinho, calcinha, depois tem que ficar com a perninha fechada. Exato. Ela não pode correr, não pode pular. Quando você tem esse processo, né, a criança absolutamente espontânea, brinca com o que aparecer. Quando você tem esse processo de intervenção, aí começa a perceber que então não é por aí, trava, reprime, né? E não é. Eu tenho uma socióloga que foi nossa professora na Unesp, a Dulce Witter, que falou assim, o quanto é importante desenvolver nos meninos também, por exemplo, brincar com a boneca, porque um dia será pai, se for o caso, se for, né, ou terá sobrinhos, para lidar, para desenvolver essa sensibilidade, também é importante. Mas muitas pessoas de uma sociedade homofóbica, como nós vivemos, né, ficam absolutamente desesperadas, né? E aí o componente, né, a reação violenta a determinados casos, muitas vezes é um processo de autoafirmação. E aí é que eu acho interessante, a Lei Maria da Penha traz um outro elemento que nós não conversamos anteriormente, que é um tratamento para os homens. Bom, o que significa isso? Nós sabemos que o nosso sistema prisional, ele está falido, ele é absolutamente, né, se você manda, por exemplo, um homem hoje preso, né, como a gente tem percebido, na maior parte das vezes entra no sistema prisional, sai pior do que entrou, porque não ressocializa ninguém, né, com raríssimas exceções, mas exceções, né. Agora, existe na Lei Maria da Penha a previsão de se encaminhar esses homens para algum tipo de tratamento. Que eu conheça, tem em Brasília e no Rio de Janeiro, locais onde os homens se reúnem, refletem, se tiver ali um componente como esse, um processo de socialização, de educação, onde essa questão da autoafirmação da sua masculinidade só pode se dar através da violência, de atos brutos e grosseiros, de repensar essas atitudes, né? Porque nós não podemos perder de vista, né? Essa violência contra a mulher está constituída como crime, e isso tem que ser
ser punido enquanto tal. Eu não abro mão, enquanto militante do movimento de mulheres, enquanto estudiosa da questão, eu não abro mão disso. Muitas mulheres, só me permite, né? Muitas mulheres que eu atendi falavam assim, mas eu não queria que ele fosse preso por conta da culpa. A mulher se sente culpada de provocar. Eu falei, então, se ele não quer ser preso, então ele não cometa um crime. Ele que tem que assumir as responsabilidades pelos seus atos, não é você que vai assumir as responsabilidades pelos atos dele. Ele não quer ser preso, ele não quer passar por essa humilhação, por essa vergonha, por essa situação muito desagradável. Pense melhor. Não cometa crime, é simples. Porém, se existe aí um componente, né, em que a lei prevê, de um homem que quer refletir, que quer efetivamente mudar as suas atitudes, existe essa possibilidade, mas que também nós não temos, né? Se hoje a gente tiver que encaminhar, se o homem tiver... Não temos como. Não temos como. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Uma cidade, um município onde a administração pública queira tratar com um olhar mais atento, mais carinhoso essa questão da violência contra a mulher, por onde deve começar? Tem algum lugar onde existam políticas públicas implantadas que deem certo? Nós conquistamos em Araraquara uma política pública voltada para a mulher, assim, bastante interessante. Eu digo nós conquistamos porque eu também advogo pela participação da sociedade civil organizada, né? Então, a sociedade tem uma responsabilidade também na condução dos destinos da cidade, né? Então, assim, nós temos grupos de mulheres, né, que atuam em Araraquara e ajudou nas propostas a refletir e a pensar sobre isso. Tem um conselho lá da mulher, né? Nós temos um conselho municipal, né, dos direitos das mulheres. O conselho é um conselho de direitos, está previsto em todas as leis orgânicas dos municípios, que é um reflexo da Constituição de 1988. Então, o Conselho das Mulheres, dos Direitos das Mulheres, para pensar as políticas públicas, propor, né, para o poder público, então, as políticas públicas voltadas para as mulheres em todas as áreas, tá bom? Geração de trabalho e renda, nas questões de violência, então, pensa, né, essas questões. Especificamente na questão da violência, nós temos um centro de referência da mulher. Esse centro de referência faz o atendimento psicológico, porque uma mulher em situação de violência está arrebentada emocionalmente, está com sérios comprometimentos que muitas vezes a impede de tomar decisões, né? Antes, assim, nós atendíamos as mulheres, antes de qualquer ação, a gente tentava restabelecer essa mulher para que ela pudesse decidir, porque a vida de um sujeito, a vida de um cidadão, de uma cidadã, o nosso papel de apoio é fazer com que as pessoas tenham condições de decidir sobre a própria vida, e não a gente falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E tem uma rede, essa rede funciona, por exemplo, às vezes a mulher, ela dá entrada num pronto-socorro ou numa unidade básica de saúde, ferida, ou às vezes não é sempre na delegacia que ela chega. Isso. E aí essa unidade básica ou esse pronto-socorro está preparado para encaminhar essa mulher em direção a Maria da Penha e dar essa retaguarda, tem um abrigo onde ela possa ficar também? Nós temos a previsão de estabelecer um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência. Nesse protocolo, nós temos que estabelecer a rede de atendimento às mulheres com diferentes órgãos do Estado, né, e do município, porque, por exemplo, a DDM, né? DDM é um órgão do Estado. Então, assim, a gente fez em Araraquara cursos de formação, capacitação nessa discussão específica de violência, para que esses profissionais estivessem com essa postura mesmo. Chega, então, mesmo que a mulher não verbalize, tem uma forma de abordagem para que ela seja encaminhada. Eles sabem, né, conduzir. E um primeiro movimento, por exemplo, se chegou no posto de saúde, no pronto-socorro, é o próprio centro de referência. Tem psicóloga lá, atende, acolhe, fortalece essa mulher para que ela tenha condições de tomar decisões, né? O que é melhor para ela neste momento, mostra a ela os direitos que ela tem, porque muitas vezes a mulher é refém da falta de conhecimento sobre os seus direitos,
né? Uma das coisas mais graves que acontece, não sabe nem que tem esse direito, não sabe que não é justo, que não é válido, né? Que não é correto, né? Sofrer a violência. E ela tem onde ficar? Tem uma casa-abrigo para ela? Uma casa-abrigo. Eu, assim, particularmente, eu trabalho muito com crianças e adolescentes também vítimas de violência. Eu acho até assim, é o último recurso, né? Porque o que a gente percebe? Nós tiramos, por exemplo, a mulher do seu convívio, ela fica reclusa, ela fica escondida porque está ameaçada de morte. E quando a gente não consegue as medidas efetivas para fazer com que esse agressor se afaste, ele fica livre, ele circula e ela que fica, entende? Ela fica ela que fica presa, ela que fica presa. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer com que a lei se concretize na prática. Então, esse homem... Falta aquela estrutura que exatamente. Nós então, assim, eu já atendi mulheres na rua, porque, assim, o que significa e caracteriza essa violência doméstica, né? Doméstica não é que só acontece no âmbito familiar. Quantos casos nós temos do agressor que vai ao trabalho da mulher, agredi-la ou matá-la, né, no própria porta ali do trabalho. E a mulher, ela tem um componente que é da sua educação, morre de vergonha de uma situação escandalosa, de uma pessoa gritando. Então, imediatamente, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar mediar, né? Aqui não, por favor, olha que vergonha, né? Então, entra no carro comigo agora, ou sobe aqui na moto agora. Aí ela, né, vai tentar tudo bem, mas fica calmo, por favor, né? E aí, assim, eu já atendi mulheres, né, que são afastadas desse ambiente, podem ser mortas, porque são levadas a locais, né? E nesse momento da discussão, porque muitas vezes a mulher também coloca, não dá mais certo, né? Seria importante que o Estado conseguisse essa medida protetiva, mesmo quando a mulher precisa realmente ter resguardada a vida dela, quando ela está ameaçada de morte, né? Quantos casos a gente vê né, de mulheres que, apesar do número de BOs, às vezes tem processo correndo contra o agressor, mesmo assim elas são mortas, né? Exato. Mostra aí uma falha realmente do Estado em garantir, em proteger a vida dessa mulher. Talvez seja o maior entrave da Lei Maria da Penha. Assim, o homem, por exemplo, está proibido de chegar a 200 metros de distância, mas ele não respeita. Mas o cara que matou, por exemplo, não lembra a cabeleireira, ele morava a 50 exatamente. metros. Aí, assim, você liga para a polícia, muitas vezes, não tem condições de atender imediatamente, né? Invade a casa, quebra os móveis, assim, sequestra, etc, né? Então, assim, a gente muitas vezes não... É o grande problema que eu vejo. Nós estamos sem condições hoje de ver a lei aplicada por conta dessa falta de estrutura necessária e de pessoal capacitado para dar esse atendimento específico e olhar essa mulher que está numa situação muito peculiar na sua vida. Extremamente frágil. Frágil, assim, com medo, desorientada. Então, um processo de fortalecimento, resgatando essa mulher para a sua cidadania, para a sua vida por inteiro, né? E conseguir romper, porque assim, eu falo dos atendimentos na área da psicologia, que são fundamentais, porque assim, muitas vezes as mulheres arrebentadas por dentro, na sua autoestima, estabelecem com esse agressor uma relação de dependência, né? É como se fosse uma dependência da droga mesmo, né? Para sobreviver. E aí um trabalho da área da psicologia é muito importante para resgatar a sua identidade, a sua autoestima. Eu gostaria muito de continuar conversando com você durante mais tempo. Acho que até merece um Câmara Debate, um programa mais longo, com outros olhares também para a gente cuidar dessa questão. Mas eu vou deixar seu e-mail para contato. Eu sei que você também está no Facebook, de repente, se as pessoas, né, tiverem aí alguma sugestão, alguma colocação para fazer, elas podem ficar à vontade. Mas eu acho justamente, Graziela, que merece um espaço maior para discussão, uma discussão inclusive num âmbito muito maior também, para que a gente possa aí ter vários olhares sobre a mesma questão, já que não dá para você falar da violência contra a mulher usando unicamente aí essa discussão do campo jurídico. Isso, não é? Numa próxima vez eu vou te convidar, eu espero que você venha e que você traga o seu conhecimento para a gente. Muito obrigada por ter vindo. Tá, eu agradeço imensamente a oportunidade, é sempre bom, né? E gostaria de dizer que a nossa grande questão
Então, da paz no lar, para a paz no mundo, tá bom? O Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com a socióloga doutora Graziela Lima e discutimos o que mudou de 2006 com a criação da Lei Maria da Penha até os dias de hoje. A gente se vê num próximo, ok?